suicídios. Lições Bíblicas, jovens. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade nós estaremos comentando a lição de número 13, a lição da classe dos jovens, que tem como título, lição da classe dos jovens, tem como título a oração de Paulo em favor do seu espinho, não é? Esse tema, ao longo dos anos, ele vem sendo debatido constantemente dentro de um fator curioso, querendo-se saber o que era exatamente o espinho na carne de Paulo, não é? E os jovens tiveram nesse trimestre, estamos no final do trimestre, assim como também dos adultos, mas os jovens tiveram a revista com o título Ensina-nos a Orar, onde aprendemos o que significa orar, Abraão e a vida de oração de um homem de fé, Moisés, um líder de oração, a Ana, a oração de uma mulher angustiada, Neemias, a oração de um construtor, Jeremias, a oração e o lamento de um profeta, Daniel, um estadista que orava, Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança, e a lição 9, a oração do fariseu e do publicano. A lição 10, Jesus e a oração do Pai Nosso. Na oração 11, na lição 11, nós tivemos a oração sacerdotal de Jesus, e na lição de número 2 nós tivemos a oração de Paulo pelos Efésios, e na lição de número 3 estaremos comentando a lição que tem o título A Oração de Paulo em favor do seu espinho na carne, não é? E o título está aqui, a nossa revista está se encerrando, essa é a última lição, dia 28 de março de 2021, não é? Que os jovens possam aproveitar bem e praticar tudo aquilo que aprendeu durante esse trimestre. Deus abençoe a juventude do nosso país, do nosso estado de São Paulo, em todo o nosso Brasil, não é? E até onde tem chegado esse vídeo, não é? Quero mandar os corações de paz dos irmãos de Portugal, irmão Balbino Gonçalves e os irmãos aí da igreja que ele congrega, que vários deles acompanham nossos vídeos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aí na Ilha dos Açores, um abraço a todos os irmãos portugueses, nossos patrícios, né? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E nós estaremos aprendendo sobre as três orações, a tríplice oração de Paulo, que ele fizera, não é? O texto bíblico proposto aqui, o texto bíblico em classe, está escrito assim, 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 7 a 10 e versículo 15. Ora, para que não se exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque enquanto estou fraco, então sou forte. No versículo de número 15 do capítulo 12 está escrito, eu de boa maneira me engastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado, né? Então esse é o texto base da lição. Paulo tem as visões celestiais no caso, né? A lição está dividida em 2 tópicos, não é? O Marcos Tedesco ele dividiu em 2 tópicos. O primeiro tópico é as visões celestiais, e o segundo tópico é o espinho na carne, não é? Então Paulo vai fazer uma tratativa de que tudo isso, as excelências da revelação, não provinha dele. Então, e ele já diz logo, para que eu não me exalte, não é? Ele já é muito contundente quanto a isso, né? E já vai logo trabalhando a proposta
de tirar presunção antropológica ou a questão dele pegar as glórias para ele, já vai tirando isso do foco, não é? Quando ele vai ressaçando tudo isso. Quando eu iniciei o vídeo, eu disse que existe muitos debates ao longo dos anos, o que era o espinho da carne de Paulo, não é? Claro que o Rascunho da EBD não tem a intenção de exaurir todo o conteúdo ou bater o martelo, como se diz, né, dentro do que é ou que não é o espinho da carne de Paulo. Mas nós podemos trazer aqui algumas alusões, né, que vai nos ajudar a compreender um pouco, né, e deixar claro que quando não temos a intenção de exaurir, não temos intenção e nem tempo e nem como, porque a Bíblia também não é taxativa dizendo o que significa. Deixa algumas margens, por isso que existe o debate, mas ela não diz é isso, até porque se ela já dissesse, se a Bíblia batesse o martelo, ninguém mais tinha o que falar, ok? No primeiro tópico, Paulo vai falar das visões celestiais, né? Mas a introdução, o comentarista colocou aqui, nesta última aula do trimestre, teremos importantes lições que nós aprendemos, né? Que Paulo fala sobre a gloriosa partida, seu contexto, sua gloriosa petição e seu contexto quando ele escreveu a carta de 2 Coríntios, né? Aqueles cristãos ali, então, que fez referência a uma sequência de 3 orações que fizera de um espinho na carne. Que sobre esse assunto e seu contexto precioso ensinamento nos foram deixados. Primeiro, seria sobre a importância de testemunhar acerca das maravilhas de Deus em nossas vidas. Segundo, sobre o espinho da carne de Paulo e seus efeitos. Terceiro, o que também há orações sinceras cujas respostas divinas são negativas. Quarto, que a graça de Deus é suficiente em nossa vida. Não é? Eu acredito que esse texto é um aprendizado para o resto da vida, para o resto da vida, porque o texto ele é muito claro. O negócio é que nós, por muitas das vezes, tergiversamos quanto ao texto bíblico. O texto é muito objetivo. Lembrando aos jovens que no próximo trimestre vocês vão estar estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, precisamente até o versículo 11, até o capítulo 11, mas o canal da Rascunho da EBD já fez todo um apanhado histórico-cultural, para trazer para vocês curiosidade dentro do texto, dentro do livro de Coríntios e também de toda aquela região grega, né? E assim sucessivamente, com certeza vai ser de um aprendizado ímpar, não é? E assim sucessivamente. O tema que vocês trarão, deixa eu procurar aqui, o tema que vocês terão, eu tenho uma revista aqui, deixa eu dar já uma olhada e já passo para você, tá certo? Não saia daí que eu já estou vendo aqui o tema que vocês estudarão. Ainda agora à tarde, no final da tarde, eu já estava vendo, já estudando um pouco sobre a temática que os jovens terão, não é? Então, primeiro a historicidade, né, da carta de Paulo aos primeiros Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Já nessa segunda carta, que é o tema proposto aqui da lição, nós estaremos estudando essas visões celestiais. Primeiro, quando Paulo vai tratar isso, no capítulo 12, versículo 27, segundo Warren Wiersbe, ele vai dizer que o sofrimento é inevitável, em primeiro lugar, né? Paulo dá o seu testemunho e que para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. Nos debates, eu vou ser sincero aqui, eu tenho dito que isso é um demônio. Nossa, pastor, que coisa absurda. É que o texto está dizendo que era um mensageiro de Satanás. Se era um mensageiro de Satanás, não era coisa boa, certo? E eu estou falando isso justamente para os jovens estudarem, achar gosto e estudarem, né?
e assim sucessivamente. O tema da próxima lição do jovem vai ser os cuidados de Deus com o corpo de Cristo, né? Os cuidados de Deus com o corpo de Cristo, lição da carta de Paulo a 1 Coríntios, né? E o que ela tem para nos oferecer para a igreja desses dias. Está aqui a vossa lição dos jovens. Aqui, os cuidados de Deus para o corpo de Cristo, certo? É a lição que os jovens estarão aprendendo, ok? No próximo trimestre. No caso dos adultos, eles estarão aprendendo a lição essa lição aqui. Estaremos aprendendo essa lição, ok? Os dons ministeriais e espirituais, ou os dons espirituais e ministeriais, certo? Muito bem. Então vamos para a aula propriamente dita, ok? Vamos para a aula propriamente dita. Conforme já estava trabalhando aqui o texto no capítulo, dentro de uma exegese do capítulo 12 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, ou melhor, né? Então eu disse aqui no versículo 27, capítulo 12, versículo 7, que o sofrimento era inevitável, né? Não há nada na vida indolor, tudo existe uma dor. E ele disse, foi muito categórico, Paulo disse que para que ele não se exaltasse, não é? Então não há vida indolor, ou seja, é impossível passar pela vida sem sofrer, é impossível se destacar sem alguém difamar, não tem o que fazer. O que você precisa ter é convicção e certeza da sua razão, ponto. Isso é um ponto pacífico, né? Se você tem certeza da sua razão, eu fico observando os governantes, os pastores e todos os irmãos de um modo geral que se destacam, não é? Hoje nós vivemos na era da internet, da comunicação imediata e etc. E isso é muito comum, se fala mal de pessoas e tal, mas não conhece, nunca sentou para bater um papo, para dizer um amém, para dar glória a Deus, para orar juntos, nunca sentou para dizer Pai do Senhor, para complementar, ou graça e paz, da forma que você cumprimenta. Não, aí já vai malhando, já vai falando sem saber do caráter da pessoa, né? O que às vezes você faz, eu acredito que você não faz isso, mas as pessoas fazem é segregar. Elas não agregam, elas segregam. Então, se for da minha denominação, opa, joia. Se não for, é filho do cão, é filho do diabo. Enfim, parece que ele conhece mais o diabo, ou os caminhos do diabo, que o diabo trilha, do que os caminhos de Cristo, né? Que Deus tenha misericórdia. Mas saiba que nesse evangelho triunfalista que se vive hoje, muitos vivem hoje, o sofrimento é um negócio refutável. Não existe sofrimento. Todo mundo tem que estar sorrindo mesmo que disfarçado. Biblicamente isso está errado, não é? Paulo vai dizer, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Capítulo 12, versículo 7 de 2 Coríntios. Então a vida não é indolor. Passou pela vida, não existe esse negócio de passar pela vida sem sofrer, ok? Quem está em alto posto hoje, tanto nas áreas governamentais, como também é um grande profissional, passou dificuldade, teve que estudar, teve que correr atrás, teve que ser desacreditado, e muitas vezes ele mesmo pensou em parar na sua caminhada. E já dizia um certo sábio que o maior desejo, a maior confirmação do ministério de um homem de Deus é o desejo de parar. Quem de nós nunca teve desejo de parar um dia, certo? Mas Deus chamou, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. O espinho na carne de Paulo, o que seria isso? Há várias ideias, tem várias ideias, como eu disse no início do vídeo, tem várias ideias e nenhuma conclusiva, não é? João Calvino acreditava que o espinho na carne de Paulo era uma tentação espiritual. Lutero achava que eram as perseguições dos judeus. A palavra grega escolopes, por exemplo, quer dizer espinho, só aparece aqui no Novo Testamento, e trata-se de um objeto pontiagudo. Era uma palavra usada para estaca, lasca de madeira, ponta de anzol e assim sucessivamente. Então, o que era esse espinho na carne de Paulo, afinal, não é? Logo, não se tem
uma resposta plausível, conclusiva, como eu já disse, não se bate o martelo. Primeiro, tem a conjectura de perturbações espirituais. Calvino acreditava que o espinho na carne de Paulo consistia em tentações que o afligia, não é? Trata-se de limitações da natureza corrompida do pecado, os tormentos da tentação e opressão demoníaca. Segundo, a perseguição e oposição. Lutero acreditava que o espinho na carne de Paulo era as muitas variadas perseguições sofridas aí, tanto nas mãos dos judeus como nas mãos dos gentios. Terceiro, também enfermidades físicas, segundo essa terceira posição, não é? Que era a enfermidade física. A lista que abrange aí epilepsia, cegueira, enxaqueca, ataques de febre, malária e até deficiência visual. Então a maioria dos estudiosos concorda que esse termo escolopsis deve ser interpretado literalmente, isto é, Paulo suportava dor física, não é? E que ele chamou um demônio para esbofetear. É uma das mais plausíveis que tem em posição, mas é aquele negócio que eu digo, não se bate o martelo. Então, pessoalmente, quando vai trabalhar, eu pessoalmente fico nessa visão que era esse demônio perturbador que era carregado por espíritos, que era esses negócios de enfermidade. Fico bem tendencioso a isso aí, quando eu vou olhar para Atos capítulo 9, verso 9, Gálatas capítulo 4, verso 15, Gálatas capítulo 6, verso 11, Romanos capítulo 12, verso 22, Atos capítulo 23, verso 5, né? Então, quando vamos trabalhar esse propósito, essa visão, nós vamos ter várias outras posições, né, de que as pessoas tinham acerca dessa proposta de Paulo. Então, o primeiro ponto de partida é que o sofrimento era inevitável, o espinho na carne e todas as perturbações, perseguição, oposição, enfermidade, né, faz parte dessa especulação. Em segundo lugar, dentro do contexto geral, o sofrimento é indispensável, né? O sofrimento é indispensável. Então, mas sofrimento, pastor, sim, todos que vão passar por esta dificuldade, ele não tem como negar. Todos que vão passar pela vida cristã, que se destacar, como eu já disse, vai ter sofrimento, vai ter escárnio, mas fica tranquilo, tenha certeza da sua razão. Se Jesus chamou para um propósito, tanto de governar, quanto de liderar, ou de ser fiel, sabe? Só não tem comentário, só não se fala de quem não produz nada, de quem não significa nada, até porque não se joga pedra numa árvore que não dá fruto, só se joga pedra numa árvore que frutifica, né? Então, para evitar esses aborrecimentos, conforme está escrito, Paulo vai dizer que o espinho na carne impediu que ele se inchasse ou se implodisse de orgulho. Então aquilo ali travava ele. Então ele tinha que entender que ele era igual aos demais, mesmo com o destaque que Deus o deu depois que se converteu, e assim sucessivamente. Então, como muitas pessoas ainda tem as conjecturas, as especulações sobre o espinho da carne de Paulo, diz que epilepsia, alguns intérpretes sugerem que Paulo sofria de ataques epiléticos, né? O problema é que não há nem qualquer indício dentro das suas epístolas e também no livro de Atos dos Apóstolos que ele tenha sofrido desse problema. Então, são conjecturas e assim vai. Alguns vão tentar utilizar o capítulo 4 de Gálatas, versículo de número 14. Gálatas, capítulo 4, versículo 14, para tentar cunhar essa afirmativa de epilepsia. Outros apontam que Paulo também tinha problema de depressão. Essa sugestão ela é defendida aí por aqueles que utilizam as passagens onde Paulo expressa alguma tristeza ou descontentamento por supor que Paulo sofria aí de opressão. Obviamente, Paulo sofreu várias oposições durante seu ministério, porém é bem difícil imaginar que alguém que escreveu algo somos assim entristecido, mas sempre alegres. Paulo já dizia isso, né? No capítulo 6, versículo 10 a seguir, ele vai fazer essa proposta. Ele diz que às vezes abatido, às vezes, enfim, são açoites. Ele vai fazer bem essa alusão nessa carta, ok? Ele já estava dizendo categoricamente que o sofrimento era inevitável.
inevitável. Outros, conforme eu já disse, eram os opositores, né? Era comum que Paulo tivesse todos esses problemas, principalmente opositores, porque ele também foi opositor do cristianismo. Pastor, mas Deus estava retaliando ele? Não, ele simplesmente foi opositores de pessoas que representavam o Sacrosanto Evangelho. Logo, não ficou barato, ele mesmo teve dificuldades, porque o pessoal teve que entender porque ele agora era crente. Inclusive, no meio do apostolado, teve gente que tentou rechaçar. E ele, quando sai defendendo o seu apostolado, ele diz assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Então, ele já dizia: quem me fez apóstolo foi Deus, não é? E assim, qualquer especulação acerca do seu ministério estava caindo por terra. Então, alguns opositores, alguns escritores vão revelar que Paulo teve de lutar continuamente contra os seus inimigos, ministério consequentemente, uma última análise, opositor era do próprio Evangelho. Paulo sofria de infâmia, seus próprios filhos na fé. Paulo, que o apóstolo relata aí, pelo que o apóstolo, aliás, relata, esse tipo de coisa que ele usava, alguma agonia, porém considerava isso como sendo o próprio espinho na carne. Não parece ser muito coerente, além de ser estranho pelo perfil de Paulo, que ele tenha orado 3 vezes para que Deus colocasse o fim nos seus inimigos. Essa posição era preferida por Lutero. Eu costumo dizer que os pais da igreja foram e são importantes até hoje, dentro do ensino acadêmico bíblico teológico, porém, eles não ditaram regras bíblicas. A Bíblia ela é suficientemente... tem o suficiente para a salvação do homem. E Paulo, ele foi muito contundente que o espinho na carne veio para o limitar. É isso que ele diz. E devido à posição que ele ocupava dentro da religião anterior, aliás, então eu tenho isso como um fator comum, não é? Quando estou lendo as cartas de Paulo, a sua cultura a cultura daqueles dias, eu entendo perfeitamente isso. A tentação, a opressão maligna, que está dentro do mesmo contexto que Calvino pensava, não é? E o problema da visão, né? O problema da visão talvez seja conhecido aí, de todas as sugestões, seja nela que se especula se o espinho da carne de Paulo tenha sido seu possível problema de visão, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, né? Compreendendo a doença que o castigava também, Gálatas capítulo 6, versículo 11, não é? E Romanos capítulo 16, versículo 22, além de que Atos 23, versículo 5, parece sugerir que Paulo teve dificuldade em enxergar o sumo sacerdote Ananias na reunião do Sinédrio. Então, a maior objeção a essa possibilidade talvez seja o fato de não sabermos o que está definir ali Gálatas capítulo 4, verso 15, que deve ser interpretado de modo literal ou figurado. Principalmente, provável doença de Paulo se referiu na epístola aos Gálatas, que tem altamente ligação com o espinho na carne mencionado em 2 Coríntios. Então, tudo isso aqui são especulações, certo? Logo, para depois dizer, o professor falou lá no canal, não, são especulações, né? E não se bate martelo conforme eu disse. Outros sugerem também que o espinho na carne de Paulo pode ter sido nevrálgica, reumatismo, malária, complicações da malária, do problema, e assim sucessivamente, ou uma visão de que tinha uma lepra, enfim. Nada disso são coisas comprobatórias, só são axiologias, vamos dizer assim, quero usar esse neologismo, só são axiologias que não vai coadunar com o que está escrito no texto. Mas por que traz isso, pastor? Porque vão se falar o tempo todo, é uma coisa que se fala sempre. Então, para o jovem ter esse conhecimento e saber também se defender quando alguém vier fazer pergunta dessa natureza, né? E o que era então o espinho na carne de Paulo? Antes de falarmos sobre esses procedimentos, né, alguns aspectos importantes sobre o texto vai envolver aí as passagens, né? Primeiro, Paulo descreve uma experiência de um arrebatamento, né, de forma que ele vai falar sobre o terceiro céu, onde ele viu coisas que não é lícito o homem pronunciar. E aí é interessante que no versículo 5, Paulo mudou drasticamente alguns aspectos de sua narrativa. Quando ele vai dar a descrição do fator celestial, e passou a descrever os sentimentos, o sofrimento terreno. Então ele começa com a revelação, depois ele muda drasticamente
para falar sobre as perturbações de um mensageiro de Satanás, né? De um mensageiro de Satanás. Então, se formos trabalhar ao pé da letra, vamos dizer que Paulo tinha um demônio, é isso? Muitas vezes eu escuto as pessoas comentarem isso, por causa da frase do texto, não é? Mas aquilo ali, quando Paulo se referia, pode também, se Paulo está se referindo às dores, às agonias que ele sentia na carne, e isso não era de Deus, ele entendia que era coisa do inimigo, do diabo. E quando ele orou a Deus por 3 vezes, Deus respondeu para ele, Jesus respondeu para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi isso que Deus trabalhou com Paulo, né? E assim sucessivamente. Então, eu já trouxe aqui a questão da etimologia da palavra de espinho, né? O espinho da carne de Paulo não era maldição, mas era uma bênção, né? Porque ele não se lembra, para ele não se exaltar, a fim de não me exaltar, ele disse. Então, para ele, aquilo ali foi uma bênção. Então, o espírito da carne de Paulo também revela um propósito de Deus, né? Com base no texto que Paulo cita, entendemos que até mesmo o sofrimento pode revelar o propósito de Deus que nos poupar de uma dor maior, né? Se o espinho da carne de Paulo era dolorido para Paulo, a dor de ser um soberbo, reprovado espiritualmente, poderia ser pior, ok? Terceiro, o espinho da carne de Paulo revela a soberania de Deus. Quarto, o espinho da carne de Paulo faz ele depender mais de Deus. Quinto, o espinho da carne de Paulo revela que a oração é eficaz, a sua vontade, e que a vontade do Senhor permanece soberana. Então, o espinho da carne de Paulo revela que a oração é eficaz e que a vontade de Deus é soberana. Sexta posição é que o espinho da carne de Paulo revela a graça maravilhosa de Deus, quando ele diz: a minha graça te basta, né? Então, podemos observar de forma muito objetiva, muito clara, quando vamos trabalhar essa proposta, né? Então, as perguntas tais como qual era esse espinho, qual o propósito desse espinho, o que foi enviado, por quem foi enviado, nós respondemos agora, ok? Vamos para a revista propriamente dita, né? No Antigo Testamento já havia esse tipo de questão. Se você vê em Números 33, versículo 55, o espinho em vossos olhos eram os habitantes de Canaã, por exemplo. Em Josué 23, 33, refere-se às nações pagãs dos cananeus, né? Então, trata aqui de que já era uma problemática, que não é o caso de Paulo, obviamente, mas só para trazer uma alusão de que já vinha esse tipo de narrativa, né? E assim vai. Então, Paulo usou, possivelmente também, ele deve ter usado, com certeza, narrativas do Antigo Testamento, visto que ele conhecia muito a lei, né? Paulo era doutor da lei, conforme sabemos na história, né? Então ele usou bastante, bebeu da fonte do Antigo Testamento, obviamente, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar isso. Vejamos o que diz na nossa revista. Deixa eu ver aqui. Tá. Na revista vai dizer assim: as visões, que foi as revelações que ele teve, que eu já falei também. O primeiro subtópico: o valor de um testemunho. No início do texto, Paulo dá valiosos testemunho de um momento muito especial, que ele conhece um homem, não sei, se no corpo não sei, Deus o sabe, que foi coisas inefáveis que não é lícito contar. Então, ele começa com esse vislumbre, não é? Com essa graciosidade, não é? Depois, ele vai falar que a inefável vida do crente, ele vai citar isso. Paulo conta o seu testemunho, que ouviu palavras inefáveis e que o vocábulo não conseguiria descrever. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 4, verso 5, e assim sucessivamente. Mas o que é inefável? Segundo o dicionário, é algo que não se pode descrever por causa de sua grandeza, poder, beleza. Possivelmente as visões e revelação que o apóstolo Paulo teve foram tão magníficas e impressionantes que qualquer definição humana jamais conseguiria descrever quão grande, quão belo seria aquilo que ele viu, não é? É como que o céu, muita gente está aqui na terra e já está com a cabeça no céu e não sabemos, nós, quando vamos trabalhar a questão do céu, de Deus, nós não conseguimos descrever
não é? Nós conseguimos, tem até um artigo que eu postei um dia desse aí no Facebook, que eu elaborei aqui, sobre os céus no seu aspecto material. Tipo, como assim, professor? O céu tem fontes, o céu tem ruas, o céu tem isso, tem aquilo, não é? Dentro do seu aspecto material, mas espiritualmente não se sabe descrever qual o prazer. Nós temos isso porque o que salvou a nossa alma, quem salvou a nossa alma, quem nos convenceu da justiça do pecado de Jesus, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo veio de cima. Então, por que nossa alma nela tanto está em Cristo? Porque o que está em nós veio de cima. Por isso nós temos esse desejo, esse anseio de estar nos céus. Bendito seja o Cordeiro para toda a eternidade. Então, é uma lição que ficou muito forte, contundente no nosso coração, esse trimestre dos jovens. O próximo, como eu já disse, vai falar de Coríntios, também muito boa, né? Dentro do espinho, Paulo vai falar que o espinho na carne, o crescimento, por exemplo, Paulo fez mais de um... o espinho na carne do apóstolo fez ele ser mais dependente de Deus, de buscar as orientações do Espírito. Eu também já trabalhei isso aqui, entendeu? Então, as correções de uma forma que Deus possa aperfeiçoar, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza. Então, a intenção de Deus era fazer as correções necessárias e assim sucessivamente. Às vezes, a vida não é só de aplauso, não é? Então, Paulo orou 3 vezes para que fosse removido, né, aquele espinho na carne, mas Deus disse: não, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, fica tranquilo, né? E o texto é muito objetivo quando vai trabalhar essa proposta. Há uma sugestão para leitura muito interessante, que é o comentário histórico-cultural do Novo Testamento, de Richard Lawrence, né? Eu estou meditando bastante em um comentário bíblico-cultural de Greg Kinney, né? Greg Kinney, um material espetacular, né? Vem trazendo um vislumbre importante culturalmente das cartas paulinas, né? E de todo o Novo Testamento. Muito bom, recomendo também. Outra coisa que vou recomendar, que está aqui na nossa lição, Os Heróis da Fé, né? de Orlando Boy, que vai falar de 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, vai trazer testemunhos importantes, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Com certeza nós aprendemos bastante e com certeza não podemos deixar o que aprendemos passar, ok? Então aprendemos nessa lição que o sofrimento é inevitável, aprendemos também que o sofrimento é indispensável, não é? Aprendemos que o sofrimento é indispensável e aprendemos também, não é? Que para mostrar Deus quis fazer aquilo para mostrar e manteve o espinho para mostrar o seu poderio. E também aprendemos também que o sofrimento é pedagógico, o sofrimento é indispensável, inevitável, é indispensável e pedagógico, conforme está escrito no capítulo 12, versículo 9 de 2 Coríntios, não é? Então, podemos observar que esse texto, esta situação, esse texto bíblico nos leva a uma reflexão interessantíssima para a nossa vida espiritual. Deus abençoe todos, no nome de Jesus Cristo, e até a próxima, se Deus assim nos permitir, que é no próximo trimestre. Um abraço em nome de Jesus. O canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. Se você está passando aqui pela primeira vez e gostou da aula, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Você que já faz parte do canal Rascunho da IBD, deixe o seu joinha e ative o sininho aí para receber as notificações. Um abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.